complicado aí de trânsito hoje. Veja bem, hoje vamos falar sobre raciocínio lógico-matemático, continuando a parte de estatística. Combinado? A parte de estatística que a gente já viu foram mais assim, de conceitos, temos mais conceitos. Aqui a primeira coisa que nós vamos falar hoje sobre apresentação tabular. Tabular é sinônimo de quadro ou tabela, ok? A apresentação tabular, então, é quando ela vem em forma de quadro ou tabela. No item 1 lá do edital da Polícia Militar, tem exatamente falando sobre isso, né? Gráficos, tabelas. Aqui a gente vai começar falando sobre as tabelas. Então, a gente simplesmente pensa, tabular, quadro ou tabela. Qual que é a diferença? Basicamente nenhuma. É só o jeito de desenhar. Porque a gente tem uma formatação que tabela, ela não tem, assim, aqueles fechamentos laterais, não, sabe? Tabela é assim, não tem fechamento lateral. Quadro tem, mas é uma bobagem. Na verdade, os quadros, as tabelas, representam informações que a gente vai trabalhar. Elas vão facilitar, né, as tabelas, os quadros, vão facilitar a compreensão do estudo. Simplesmente para isso, mais nada. Vamos passar para a próxima lâmina, então. A principal diferença, então, está relacionada ao conteúdo e à formatação, né? A gente falou que tem a questão da formatação, da ABNT, que não especifica como tem que ser o quadro, mas as tabelas têm que ser todas formatadinhas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A próxima lâmina, por favor. Bom, o que nós temos que ter numa tabela? Apresentação tabular. Primeiro, o título. Tem que ter o título para mostrar como é o que se trata, né? O título da tabela. O cabeçalho, que vem em cima, o que trata. Conteúdo, a fonte. E fonte é o quê? Da onde que veio as informações aí que estão apresentadas na tabela? Muitas vezes na prova está escrito assim, fonte fictícia. O que é uma fonte fictícia? Aquela fonte foi inventada ali só para a questão. Ok? Então, é isso. Fonte, a gente pode colocar uma nota explicativa para definir melhor a tabela, e ela vai ser dividida por um mínimo de linhas. Por quê? Porque eu preciso que ela seja simples. Eu não posso ter uma tabela muito complexa, senão fica mais complicado do que simplificar. Vamos para a próxima. Olha aqui esse exemplo. Lê lá, tabela 1, modelo da tabela. Tá vendo? Aí vem áreas, Unesp, Unicamp, USP, Total. Aí vem, né, as subentendidas, as áreas disciplinar, biológicas, saúde, artes tecnológicas, humanas e artes. Tem aí as quantidades da Unesp, da Unicamp e USP Total. Ou seja, embaixo a fonte, né, que é o modelo de fonte, e embaixo a nota, que é o modelo de nota. Então, aí é só para vocês verem um exemplo de como que vai ser a tabela que nós vamos usar. Vamos para a próxima? Nessa está mais especificado, né? Onde que está o título, o cabeçalho, o corpo e a fonte. Simplesmente isso. Próxima. Ó, o quadro também vai ter esses elementos, né? O título, a fonte, a legenda, a nota e outras informações. O quadro vai ter as laterais fechadas, é aquilo que eu falei. Você viu a lateral fechada, identifica. Isso é um quadro. Não tem lateral fechada, é tabela. Basicamente, visualmente, é isso que você identifica. Vamos para a próxima. Aí o exemplo de quadro, você vê que é igualzinho. Só que a formatação está diferente, nada mais. Próxima. Bom, séries estatísticas. É importante a gente falar das séries, que elas são citadas também no programa. Então, nós temos que saber o que são séries, são conceitos. Então, a gente pode ter qualquer coisa na prova que invoque as séries. Então, toda tabela tem uma distribuição de conjuntos de dados estatísticos em função da época, do local e da espécie. Como assim? Época quer dizer tempo, local, geografia, espécie é uma especialidade. Então, nós temos 4 tipos de séries estatísticas. Isso aí pode ser uma questão teórica, falando assim, as séries estatísticas são lá. Então, quais são? Primeiro, as temporais. Série temporal é o quê, minha gente? Série temporal é aquela que fala de tempo, de questões históricas, ela é cronológica, de marchas, ou seja, a gente está aí falando como que ela anda de acordo com o tempo, são as temporais. E as geográficas, também chamadas de espaciais,
territoriais ou localização. As séries geográficas da geografia, espacial, territorial, localização. Tem as séries específicas ou categóricas, que é de alguma coisa específica. Se não é de tempo nem de local, é específica, ok? E a série composta é quando mistura, que é o mais comum que a gente vê assim, lá nas questões de prova, é isso, é quando tem a mistura, ok? Então, são as séries compostas. Aqui, vamos... Isso, obrigado, Luma. Séries temporais, cronológicas. Então, olha só esse exemplo. Eu tenho a produção de petróleo bruto no Brasil, esse é o título. 2011 a 2014. Aí estão os anos, quer dizer, é tempo, temporal. Ela é histórica, ela é cronológica. Cronologia quer dizer o tempo que segue em forma cronológica. Tá ok? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Geográfico. Como é que pode cair na prova? Eles dão essa tabela aí e perguntam, essa série aqui é o quê? Identifica pelas regiões, norte, nordeste, sudeste. Então, nós temos aí que as regiões, é geográfica, não volta para dar. É geográfica. E número 3, séries específicas, são as categóricas, são aquelas nas quais os dados são revistos segundo a espécie que vai permanecendo fixo o tempo e o local. Aí, olha só, produção pesqueira, itens, peixe, crustáceo, molusco, mas você está vendo aí que o tempo é 2014, o ano, não mudou, está fixo o tempo, né? A parte geográfica também, Brasil, está fixo. E o que muda? Vai mudar aí a questão dos peixes, né, que nós estamos vendo aí. Ou seja, peixe, crustáceo, molusco, mamíferos, aí que vai mudar. Agora, a série composta é quando mistura. Olha só, eu tenho anos, 2012, 2013, 2014, o tempo está passando, é cronológica, o temporal. Ao mesmo tempo, tem Amazônia, Nordeste, Prata, São Francisco, que são as bacias brasileiras que indicam o quê? Geografia. Então, nós temos a geográfica e a temporal em uma só, misturado, então chama isso de série composta, conjugada ou mista. Próxima, por favor. Agora, nós vamos falar de apresentação de dados. Aqui a gente começa o início da estatística, o princípio de tudo. Primeiro, dados brutos. Vocês se lembram que na outra aula, aqui que nós falamos sobre coleta de dados? Os dados são coletados aleatoriamente, que eles vêm de forma bruta. Tem os dados de qualquer maneira. Olha esse exemplo aí, que é as idades de 30 alunos de uma turma preparatória para o concurso da Polícia Militar. Eu não vou ler, mas aí tem 30 idades, todas aleatórias. Tem 25, tem 26, tem 18, tem 22. Vocês estão vendo tudo aleatório. Nós temos aqui, então, dados brutos. Isso que é dado bruto. Simplesmente do jeito que coletou, veio. Se colocou lá o recenseador ou o estagiário para coletar os dados, ele colocou aqui de forma bruta. Bruta é sem ordem nenhuma, sem trabalhar nada. Nem análise crítica pode ter sido feita ainda, tá? Nós vemos que no meio desses dados aqui tem uns 70. Ninguém vai ter 70 anos e vai ser de uma turma preparatória para o concurso. Talvez o professor. Mas aluno não, né? Então, nesse caso, dado bruto, simplesmente vem assim, bruto, como o nome está falando, sem nenhuma probabilidade, ok? Próxima. Rol. É o primeiro tipo de trabalho que a gente faz. Primeira administração. Como assim? Eu vou pegar todas as cidades e colocar em ordem crescente. Para que eu vou fazer isso? Nós vamos entender que existem cálculos que a gente precisa de fazer isso. É verdade. Existem cálculos que há a necessidade de fazer isso. Então, o rol é a ordem crescente. Você viu que os dados brutos estavam de qualquer jeito, o rol está 18, 18, 19, 19. Primeiro que organiza, né? Eu sei quantas pessoas de 18 tem, quantas de 19, quantas de 21. Sei que aqui não tem de 20. Tem de 23? Não tem. Então, está organizadinho, em ordem crescente. Essa é a forma de rol. Vamos para a próxima. Dados tabulados. Você viu no rol que havia 2 pessoas com 18 anos. Então, aí nesse caso, repare bem, a idade de 18 que está aí em cima, está 2. A idade de 19 está 2. Quer dizer que tem 2 pessoas com 18, 2 com 19. Entendeu por que a tabela é útil? Porque a tabela resume aquele tantão de dados, são 30 idades,
fica resumido aí. Eu tenho 2 com 18, 2 com 19, então frequência, FI, é o número de pessoas que têm as idades XI. São símbolos que vêm lá na prova. Eles costumam, na prova da PM, escrever, seja XI as idades, FI a frequência, então eles vão descrever lá o que é o que. Eles não vão te julgar no fogo, não. Eles vão fazer tudo direitinho para explicar o que é, tá? Mas você já fica identificando XI, são seus dados, porque I significa X1, X2, X3. Então, I vai do 1 até o N, que é o último, ok? Então, X1 é 18, X2 é 19, X3 é 21, X4 é 22, e assim vai. O X é o dado, o I é o contador. 1, 2, 3, 4, 5. Assim como o FI. O XI, que é o X1, é 18 anos. Tem F1, 2. X2, 19. F2, 2. E assim vai. Tá ok? O I é o contador. Vai de 1 até o último. Vamos para o próximo. São os dados tabulados. Agora, o diagrama de ramos e folhas. Está aqui porque existe. Mas em prova, raramente alguém vai ver isso, tá? O diagrama de ramos e folhas é simplesmente você colocar aqui os valores que estão lá, que apareceram no 1, seria, né, o ramo 1, seria as unidades. Que tem as pessoas com 18, então tem o 8 da unidade. Tem pessoas com 19, tem o 9 da unidade. Tá vendo? Então, quantas vezes o 8 apareceu, quantas vezes o 9? Enquanto que o 2 seriam as dezenas, ok? O 1 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, quer dizer, quantos 1? Do 18, 18, 18, 19, 19, 18, 18 só tinha 2, 19 só tinha 2 também, né? Mas aí tinha também o 21, né? E aí vai aparecer outros. Então, aqui, no 1, o ramo 1 é aquele ramo porque vai espalhando assim como se fossem ramos, tá ok? Ramo em cima de ramo. Então, 1 seriam as unidades que aparecem. 2, as dezenas. Vamos passar para a próxima. Distribuição de frequência. É um arranjo de valores em que uma ou mais variáveis tomam em uma amostra. Então, cada entrada contém a frequência apontada de ocorrência de valores, né? Que é a frequência. Vamos então para a próxima. Aí a tabela vai resumir tudo. Repare. Relaciona categorias ou classes de valores juntamente com contagem. Contagem, no caso, é a frequência, né? Quantas vezes cada um aparece. Ok? Do número de valores de cada categoria. Repare, por favor, que XI, 51, 148, é o quê? Indígenas por etno, região de origem, Manaus. Aí está o título. Então, na etno-região Juruá, Jutaí, Purus, Javari, eu tenho o quê? X1, 51. Eu tenho 51 indígenas que representam 7,35%. Por cento é. Porcentagem é outra coisa que a gente tem que ficar bem à vontade com ela, né? Porque a porcentagem, ela vai ser importante para nós. Agora, eu gostaria de alertar vocês que a porcentagem, aí no caso, representa o que a gente chama de frequência relativa. Frequência relativa. Por que frequência relativa? Porque a frequência absoluta é aquela de número. Ah, tem 2 pessoas que têm 18 anos. Agora, 7,35% é a frequência em porcentagem, chama na estatística de frequência relativa. Então, se dá o número de pessoas, é a frequência comum, a frequência absoluta. E que se dá a porcentagem de pessoas, é que eles chamam de frequência relativa, frequência da porcentagem. Vamos para a próxima? Aqui um exemplo com intervalo de classe. O que é isso? Vocês estão vendo aí, quando tem classe XI, ao invés de colocar assim 10 anos, coloquei de 10 a 15. Então, um intervalo de classe, onde o limite inferior é 10 e o limite superior é 15. Ok? Então, moral da história, de 10 a 15, você repara que não tem ninguém. Tem aí o FI, FAC, FR, FRAC. Que confusão é essa? Bom, eu preciso que você entenda o seguinte. Cada símbolo tem uma identificação. Lá embaixo está escrito. FI é a frequência absoluta simples. Enquanto que FAC
é a frequência absoluta acumulada. Então, a frequência absoluta simples é aquela que eu falei, o número. De 15 a 20 anos, quantas pessoas tem? 4. Perceberam aí que eu estou falando? Em FI. Olha aí na coluna do FI. De 15 a 20 tem 4. Ok? Então, nesse caso, como de 15 a 20 tem 4, significa que tem 2 com 18 e 2 com 19? 4. Está dentro do intervalo. Por que de um lado desse tracinho tem uma parte assim vertical e do outro lado não tem, tá liberado? Um está vertical, o outro está liberado. Por quê? Por que está acontecendo isso? Eu te explico por quê. O que está acontecendo, minha gente, é que quando tem o tracinho vertical, o que significa esse tracinho vertical? Esse tracinho vertical quer dizer que o 10 está incluído, o 15 está incluído, o 20 está incluído e o 25 está incluído. Ok? Esse vertical é isso. Isso. Agora, onde a ponta é solta, não está incluído. Presta atenção, para não repetir. De 10 a 15, o 15 não tem tracinho. Por que não tem tracinho? Porque só até o 14,9, vamos falar assim. O 15 vai estar na linha de baixo. Então, o 15 entra na linha de baixo. Beleza? Então, como o 15 entra na linha de baixo, ele já não entra na de cima. No de baixo, 15 a 20. Inclui o 15. 16, 17, 18, 19. O 20 não. Pode ir até o 19,9, mas o 20 não. Beleza? Agora, vamos pensar aqui, ó, na questão de número, melhor dizendo, a terceira classe, que é 20 a 25. 20 a 25, o 20 está incluído, o 25 não. E 25 a 30, o 25 está incluído, o 30 não. Então, que a frequência absoluta tem 4 no intervalo de 15 a 20, 9 no intervalo de 20 a 25 e 17 no intervalo de 25 a 30. Se você pegar o exemplo que a gente deu lá no início, aquele exemplo vai te mostrar direitinho, tá? O exemplo te mostra certinho, porque o exemplo está lá, as 30 idades. Aqui eu só resumi. De 15 a 20 tem pessoas assim, com 18 e 19. O 20 aqui não entra. De 20 a 25, pode entrar 20, 21, 22, 23, 24. E de 25 a 30, pode entrar 25, 26, 27, 28, 29. Beleza? Então, vamos pegar esse povo aí. O que mais tem aí é o povo de 25 a 30, né? Que são 17. Tem a maior frequência. E deu 30, então, a soma total. Beleza. Agora, veja bem. A frequência AC é a frequência acumulada. Essa frequência acumulada quer dizer que você vai somando. Ó, na frequência FI tem 4. Na FAC também tem 4. Na frequência FI tem 9, você soma. Quanto que é 4 mais 9? 4 mais 9 é 13. Por isso está 13 aí. 13 mais 17, 30. Da frequência acumulada, você vai somando a FI. Então, você tem 4, 4, 4. Pronto, o primeiro é igual. Aí, a gente vai somando 4 mais 9, 13. Mais 17, 30. Tudo bem? Se alguém tiver dúvida, pergunta aí, viu? Só ativar o microfone e perguntar. Tá bom? Agora, o que é FR? FR é a frequência relativa, é aquela que eu falei para vocês, que é a porcentagem. Tudo bem? A porcentagem. Então, FR porcentagem, eu vou calcular a porcentagem referente a 4. 4 em 30. 4 em 30 é 13,3%. Aí, 9 em 30. Tem que pegar o FI, tá? É o FI. 9 em 30 é 30%. Já 17 em 30 é 56,7%, totalizando total de 100%. Beleza? E FRAC é a frequência relativa acumulada. Essa última coluna. Frequência relativa acumulada. Beleza? A frequência relativa acumulada é a mesma coisa da frequência acumulada lá. Só somando. Então, 13,3, 13,3, aí mais 30, 43,3, mais 56,7, 100%. Então, a frequência relativa acumulada é a que acumulou. Tudo bem? É assim que a gente vai entender essa tabela. Essa tabela já caiu um par de vezes na prova da PM. Quero que você lembre que é só cair estatística. Por alguns anos só caiu estatística, né? Então, eles sempre colocavam tabelas. Essa tabela já caiu em prova anteriormente e tem que ficar bem atento. Vamos para a próxima?
Bom, para elaborar uma tabela de distribuição de frequência, como que a gente vai pegar os dados brutos? É aquilo que eu falei para você. Você está vendo aí os 30 dados, ou não, aqui tem 20 alunos, perdão. 20 alunos, com 21, 21, 21, 22, 22, tem 20 alunos aí, tá bom? As 20 idades de 20 alunos, beleza? 20 idades de 20 alunos. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Bom, aí você organizou, né, o rol, colocou em ordem crescente, que é a melhor coisa, porque aí você já determina quantos que tem de cada um, né? Aí a gente cria as colunas, a frequência FI, a frequência acumulada, a frequência relativa acumulada. Vamos para a próxima. Isso é só um lembretezinho. Aí está a tabela. Repare, FI está 3, 2, 2, 1, 4, 3, 3, 2. O que significa isso? Significa que a FI tem essas quantidades aí de frequência. Quantas pessoas tem 21? 3. Quantas pessoas tem 22? 2. FI é a frequência. Quantos alunos que tem de cada idade? Beleza? Esse é o FI. FAC, acumulado, isso você vai somando. Judeu. Tem 3 no início, é mais 2, você vai somando, né? O povo aqui da coluna da FAC, volta lá na FI e vai somando. 3, 3, pronto. Aí soma com a linha de baixo. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20. Esse último sempre é o total, né? Agora eu faço a frequência relativa. Olha, 3 em 20 equivale a 15%. Então, você vai colocar o que na FR? 15%. O que 15% significa? 3 representa 15% de 20. Enquanto que 2 representa 10% de 20, 1 representa 5% de 20, e assim vai até terminar, até dar os 100%. Ok? Agora, a frequência relativa acumulada é só você ir somando. 15 mais 10, 25. Mais 10, 35. Mais 5, 40. Mais 20, 60. Mais 15, 75. Mais 15, 90. Mais 10, 100. A tabela é montada assim. Por que eu estou falando da montagem dessa tabela? Eu te explico. Muitas vezes, já caiu em prova da polícia, vem essa tabela faltando alguns dados que eles chamam de X, Y, Z, A, B e C, e eles querem que você complete a tabela. Se você sabe como montar a tabela, completar vai ser facinho. Combinado? É isso. Tudo bem até aí, gente? Vamos seguir? Ok. Vamos para a próxima, então, por favor. Agora sim. Então, para o cálculo da frequência relativa, no caso a porcentagem, aqui eu dou uma colher de chá para quem esqueceu como é que calcula a porcentagem, tá bom? Ó, aqui nós temos as 20 idades, né? A frequência da idade é 21. De 21 é 3, perdão. A frequência da idade 21 é 3. Então, como é que eu calculo a relativa? A porcentagem. É só colocar 3 sobre 20. Esse é o macetinho para calcular a porcentagem rapidinho. Eu quero saber que 3 representa quantos por cento do total que é 20? Você coloca 3 sobre 20. 3 representa quanto em 20? 3 sobre 20, ok? Então, 3 sobre 20 é a porcentagem. Aí você multiplica por 100. Combinado? Por que multiplica por 100? Porque tudo que eu multiplico por 100 vira porcentagem. Fica a dica. Tudo que eu multiplico por 100 vira porcentagem. Então, eu quero saber o quê? Quanto que representa 3 em 20? Você coloca 3 sobre 20, aí depois multiplica por 100. Vai ficar 300 por 20, que é 15. E assim vai. Então, toda a porcentagem você vai calcular assim. É só você colocar o dado que você quer calcular a porcentagem sobre o total. Aí eu quero o 2. O 2 é 20. Todo mundo sabe que 2 é 10% de 20. Mas como é que calcula? 2 sobre 20 vezes 100. Essa é a dica de como transformar a frequência absoluta simples em frequência relativa, que é a porcentagem. Ok? Vamos para a próxima, então. Aí na tabela, repare só, as porcentagens estão todas montadas, né? 3 representa 15%, 2 representa 10%, e assim vai. 1 é 5%, 4 é 20%, e assim vai até chegar no 100%. Beleza? É assim que foi montada a tabela. A partir da frequência absoluta simples, que é o FI,
você calcula o FR, que é a frequência relativa, você calcula a porcentagem. Então, por exemplo, 25 anos, tem 4. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Simples assim. Você pega 4 sobre 20. Por que 20? Porque 20 é o total. 4 dividido por 20 vezes 100. Aí você acha o quê? 4 dividido por 20 vezes 100 vai dar 400 por 100, que é 40%, não é isso? Então, tá facinho da gente achar o valor aí. Beleza? Então, vamos seguir. Alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida, interrompe aí, hein? Vamos lá. Mais para frente, a gente tem aí exercício para poder dar uma olhadinha como é que faz, né? Para a construção das tabelas de frequência para variáveis contínuas, os dados devem ser agrupados em intervalos de classe. Então, o intervalo de classe é aquele que vai de tanto a tanto. Por exemplo, eu vou pegar uma medida, idade. A idade, ela pode ir de 30 até 31. Então, você tem 30 anos em um dia, 30 anos em 2 dias, 30 anos em 3 dias. Tá vendo? É contínua essa variável, né? A gente falou que a gente tem a variável qualitativa contínua e discreta. Contínua é aquela que vai continuamente com as vírgulas, né, os picadinhos, até chegar no outro lado. Já a discreta são números inteiros, que é quantidade. Então, o macete que a gente deu variável contínua são as medidas, peso, altura, idade. Enquanto que a variável discreta é aquela que a gente representa pela quantidade. Beleza? Então, vamos lá. Para a próxima. Para a gente poder fazer isso, a gente vai calcular primeiro a amplitude total, que a gente chama em inglês de range, representa por R. É a diferença do maior e o menor valor observado. Repare, colocado o rol 21, 21, 22, 22, chega lá até no 28. Qual que é a maioridade? 28. Então, 28 menos 21 é 7. Isso aí que é amplitude. A amplitude você pega o maior menos o menor. Só isso. Por isso é bom estar em ordem crescente, né? Fica fácil. Você pega o último menos o primeiro. Então, o range é o quê? O R? 7, que é a diferença entre o maior de todos menos o menor de todos. Próxima. Pegado o range, você tem uma fórmula de Sturge. Eu coloquei isso aqui porque faz parte da matéria, mas raramente você usa isso em prova, tá? Raramente. Ela foi criada para calcular o K de intervalos. Quantos intervalos de classe que nós vamos ter? Seria 1 mais 3,322 vezes logaritmo de n. Deixa eu te explicar. Para um conjunto de 50 elementos, a gente teria o logaritmo de 50, que é 1,699. Eu quero te alertar que em prova, você não precisa saber logaritmo, não. Se precisar, eles falam, logaritmo de 50 é igual a 1,699. Aí você usa na fórmula esse valor, ok? Então, para a gente calcular o número de intervalos, é só pegar 1 mais 3,22 vezes 1,699. Até para exagerar isso aí, podia arredondar para 1,7. O que daria 6,6744, arredondaria para 7 intervalos. Então, isso aí é a fórmula de estudo de quantos intervalos que a gente formaria, ok? Usando o logaritmo. Aí na fórmula parece um trem cabuloso, um trem difícil, mas não, é só impressão. Só para vocês saberem que isso existe. Raramente se cobre isso em prova de estatística, aqui só porque faz parte do conteúdo, ok? Mas você está ciente que o número de intervalos tem uma fórmula para calcular. Se alguém falar isso de forma mais teórica, você sabe, existe isso. Próxima. Agora que eu sei que o número de classe vai ser 7, eu vou calcular o quê? O tamanho de cada intervalo, que é o range, que é aquele que eu calculei o maior menos o menor, dividido por 7, que no caso é o, vamos dizer assim, o número de classes que nós vamos ter. Próxima. Então, etapa construção da tabela. Você vai encontrar, né, o menor e o maior para calcular o range, vai verificar o número de elementos, usar a fórmula de Sturges e calcular o intervalo da classe, que é R sobre K. Só isso. Vamos lá, então, na próxima, que é mais interessante, mais prático. Aqui. Nós temos aqui um montão de dados. 50, para ser exato. São 50 idades, ok? Veja só, gente. 50 idades
para a gente poder trabalhar. Vamos para a próxima linha, a próxima lâmina, por favor. Isso. Aí, o que eu fiz? Primeiro, eu calculei o range, que é 53 menos 19, que é a maior idade menos a menor, deu 34. E eu sei que o N é 50, N é o número de idades que nós temos. Usando a fórmula de Sturges, que o N é 50, eu vou calcular o logaritmo de 50, que é o mesmo, né? 1,7. Então, 1 mais 3,3 vezes 1,7, os mesmos 7 intervalos. É a mesma conta que nós fizemos. Então, qual que vai ser o intervalo de cada classe? Você vai pegar 34, que é o range, que é a amplitude, dividido por 7, que é o número de classes que nós vamos ter. Então, vai dar aproximadamente 5 idades em cada classe. Isso tudo para quê? Olha só, primeiro, conta para mim quantos intervalos de classe tem aí. 19 para 24 é a primeira, né? Primeira classe. Daí levei 24, 29, 29 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi esses 7 que nós achamos aí no K. Agora, são 5 idades em cada classe. Então, você pega 19, 20, 21, 22, 23. Porque o 24 não entra, né? Porque o 24 é intervalo aberto. Beleza? Então, você tem 19, 20, 21, 22, 23. Você coloca o 24 só para fechar o intervalo. Mas o 24 está na linha de baixo. 24, 25, 26, 27, 28. O 29 está lá de baixo. 31, T2, T3. Tá vendo? Tem 5 idades em cada intervalo. Esse é o W aí, as 5 idades. É isso que ele quer dizer. Mas é raro que você tenha que fazer a conta. Mas só você ter uma noção que existe toda uma forma, um procedimento para fazer as coisas na estatística. Não é simplesmente assim, vou chutar aqui. É claro que tem hora que a gente chuta mesmo um pouquinho. Como assim? Às vezes é uma coisa pequenininha, você usa o bom senso para poder fazer ficar com menos linhas, para ficar mais simpático, mais adequado à visualização, ok? Mas tem técnica, só para você saber, tem técnica, né? A frequência está aí, 8, 10, 11, esse é o FI, a frequência, né? Vamos para a próxima. Agora, a gente constrói os intervalos empiricamente, sem usar a fórmula de Sturges. Como assim? É aquilo que eu falei. Às vezes é mais bonitinho, mais conveniente. Em vez de você usar assim, de 5 em 5, eu coloquei, de 10 para 20. Ficou mais bonito. Ficou mais redondinho. Por isso que a gente é mais usual ver assim. 10 para 20, 20 para 30, 30 para 40, 40 para 50, 50 para 60. Tá vendo? Empiricamente quer dizer, de uma forma mais natural, sem usar a fórmula. Tá bom? Então, isso é possível? Claro que é. É só você colocar as frequências aí de acordo com essa formação que você fez. Mas ficou mais simpático, mais bonitinho, diminuiu o número de classes, ou seja, de linhas. A tabela ficou mais simpática, melhor para visualizar, melhor para entender. Certinho? Pronto. Nós terminamos essa parte mais teórica e agora a gente vai passar por uma parte um pouquinho mais cálculo. Uma parte mais interessante também. Eu acho mais interessante porque essa parte aí vai ser uma coisa assim mais, como é que eu posso dizer? Mais prática mesmo, né? Mais que cai em prova mesmo. Luma, você abriria, por favor, a parte 3? Quem sabe eu consigo abrir aqui, hein? Vou tentar, porque a internet até agora não caiu. Então, eu vou tentar. É a parte 4 agora, né? Que a gente tem que ver. Esse que eu abri, acho que é a parte 4. É a 4 sim, Marcelo. Você quer que abra aqui? Tá dando para ver daí, gente? Hein, Luma? Deu para perceber aí, não? Eu não estou vendo sua tela, não. Você não está vendo minha tela, não? Então, peraí. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu tenho que fazer aqui o Windows. E aí, agora tá vendo? Sim.
Só que essa aqui é a que já foi, né? Windows. Pronto. Acho que agora deu certo. Confere? Sim. Beleza. Obrigado, então, pelo apoio aí, viu, Lu? Bom, nós estamos falando agora de medidas de tendência central. Tá. Isso tem caído muito em prova. Sempre caiu e vai continuar caindo, né? As medidas de tendência central são as mais utilizadas, viu, minha gente? As mais utilizadas são essas, as medidas de tendência central. Ela chama assim por quê? Porque a medida ela caracteriza um conjunto e vai tender a ficar lá no meio. Por isso a tendência central. Quando a gente fala, como está aí no exemplo para vocês, que a temperatura média ontem foi 20 graus, não quer dizer que ficou 20 graus o dia todo. De manhã ficou mais fresquinho, à tarde esquentou, depois à noite esfriou. Mas na média do dia, 20 graus, só para a gente ter uma noção, né? As medidas são de posição, parâmetros estatísticos que indicam os valores mais representativos, que são média aritmética, mediana e moda. Não vou enganar vocês, esses 3 dados sempre caem em prova. Cai sempre, nem que seja por conceito, mas cai sempre. Então, vamos falar deles. Vamos falar exatamente sobre média aritmética, mediana e moda. Repare bem, a média, ela é usada para, com um único valor, você ter uma ideia da amostra como um todo, ok? É isso que você tem que pensar. E ela vai ser calculada pelo somatório, ou seja, você vai somar todo mundo e dividir pela quantidade. São 20 pessoas, soma as 20 idades e divide por 20. Basicamente é só isso. Média, acho que todo mundo tem uma boa ideia de como é que resolve, né? Então, média é isso. Vamos lá? Na estatística tem essa fórmula aí, só para deixar a gente encucado. Esse símbolo que você está vendo, que é uma letra grega, né, que é o somatório, esse símbolo aqui, ó, estão vendo aí, acompanhando? Esse símbolo aqui, ó, quer dizer somatório, quer dizer x1, x2, x3, x4, x5, vai somando todo mundo. E N é o total de termos que nós temos para dividir. É só uma questão de fórmula. Por que eu dou a fórmula? Uma vez no concurso da Caixa Econômica, caiu essa fórmula aí para a pessoa calcular, e aí a pessoa, por causa da fórmula, não soube, esqueceu o que era média. A gente assusta, né, com o símbolo, acaba dando problema. Então, vamos deixar bem claro que não é para ter problema. Combinado? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui esclarece tudo. Vamos considerar as idades do grupo de 12 alunos de uma turma. Olha só, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 22, 22, 25, 26, 26, 28. Então, a média aritmética, ou simplesmente média da idade desses grupos Por que a gente fala média aritmética? Porque existe média de outro tipo, média geográfica, e vários tipos de média. Mas aqui o que interessa é a média aritmética, que a gente vai somar todo mundo e dividir pelo total. É isso que foi feito, 18 mais 18 mais 19 mais 28, dividir por 12, porque tem 12 idades. Então, dividido por 12, beleza? Então, você vai ter 264 por 12, 22. O que é 22? É a média das idades desses dois alunos. Os 12 alunos têm média 22. Está bem claro? Média aritmética é só isso. E na média aritmética ponderada? Pois é, a média aritmética simples, você simplesmente soma as idades e divide pelo total. Acabou. Agora, a média aritmética ponderada. Aqui, você tem que levar em consideração que cada xi vai ter um peso, que a gente chama de FI, a frequência. Então, cada xi vai ter um peso. O que é esse peso? Acontece às vezes, tem concurso que é assim, tá? Ele fala assim, olha, a prova de matemática tem peso 2, a prova de direito tem peso 1, a prova de português tem peso 3. Então, a nota que você tirar naquela prova, você tem que multiplicar por esse peso antes de somar. Por isso, repare bem, nós temos aqui na fórmula, ó, xi vezes FI.
x1 vezes f1, x2 vezes f2. Você tem que multiplicar cada dado vezes a sua frequência, antes de somar. Depois você soma e divide pelo n. Beleza? A fórmula, ela, de novo, ela aparece aqui o somatório, que é essa letra muito esquisita. Eu acabei estragando a fórmula aqui, né? Deixa eu só... Opa! Vamos pegar aqui a borracha só para apagar aqui essa bagunça que eu fiz. Então, eu tenho aqui, ó, o somatório, agora sim. Não tem que ficar mais firme, né? O somatório de xi vezes fi, beleza? Então, você vai ter a soma, todos os xi vezes fi. Tem que multiplicar tudo antes de somar. Depois você somou, divide pelo total. Bom, vamos colocar em prática, porque esse negócio de fórmula, de teoria, de matemática, assim, lógica é chato. Um concurso público, a média das notas apurada na prova é calculada aplicando o princípio da média aritmética ponderada, tem peso, né? Considere que no edital está descrito que língua portuguesa tem peso 2, estatística tem peso 3, o que mais? Legislação tem peso 5. Sabendo que o candidato acertou 9 questões em língua portuguesa, 4 em estatística e 12 em legislação, calcule a média final. Aqui, ele deu as notas, você está vendo? Você tem as notas, e com as notas você vai ter que multiplicar pelos seus respectivos pesos. Repare o que eu fiz. Nota 9 tem peso 2, nota 4 tem peso 3, nota 12 tem peso 5. Então, eu fiz 9 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5. Ok? Então, 9 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5. Eu peguei cada nota e multipliquei pelo seu respectivo peso. Aí depois eu fiz o quê? Aí depois eu somei os pesos. Repare que se não é. Os pesos, então, é 2 mais 3 mais 5. Porque os pesos dão a quantidade, né? Total. Então, eu vou pegar embaixo e somar os pesos, os FI. É isso que eu vou fazer. Então, eu peguei cada peso em cima, 2, 3 e 5, são os respectivos pesos das notas, e somei embaixo, que vai dar 10. Então, vai ficar 9 vezes 2, 18, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 5, 60. Somei, deu 90. Embaixo dá 2 mais 3 mais 5, que é 10. Dividir por 10 dá 9. Então, qual que é a diferença da média aritmética simples para a média aritmética ponderada? A diferença é que na simples é só soma direto e divide pelo total. Na ponderada, antes de somar, você multiplica cada nota, multiplica cada xi pelo seu respectivo peso, FI. Depois você soma. Aí divide pela soma dos FI ou a soma dos pesos. Agora, vamos falar da média aritmética com dados tabulados. Ih, eu falei negócio de tabulado hoje mais cedo. Para quem não estava aí, tabulado é sinônimo de tabela. Então, a gente vai ter dados tabulados, nós vamos ter tabela. Aqui está. Peço a atenção de vocês. Repare bem. A idade de 10 anos tem frequência 5. E aí, eu vou pegar e vou multiplicar xi vezes fi. Na tabela, você faz assim, você cria essa coluna aqui, ó. Você cria essa coluna do xi vezes fi, porque aí você já facilita o seu trabalho. Juro para vocês que facilita demais. Então, você vai multiplicar 10 vezes 5, tá aqui, 50. 12 vezes 6, 72. 15 vezes 3, 45. 18 vezes 2, 36. Assim entendeu, né? Você multiplica todo mundo. Todo mundo. 20 vezes 5, 100. 25 vezes 2, 50. E 30 vezes 2, 60.
E agora eu faço o quê? Eu somo todo mundo. Nem que você soma todo mundo, vai dar 413, que é o somatório, 413, dividido pela soma das frequências. Aqui, ó, a soma das frequências, que é 25. Então, eu pego o total que deu do XFI, que é 413, divido por 25. Qual vai ser a média? 16,52. Pode acreditar que a conta foi feita na calculadora, viu? É 16,52. Então, observe que nós temos aí só multiplicar a idade vezes a frequência. E essa coisa de vir para calcular na tabela é super comum de prova, tá? Facilita muito. Mesmo que na tabela não tem o X e FI, você passa a linha lá, cria assim essa coluna do XI vezes FI, para você somar no final, porque fica um em cima do outro, que é mais fácil somar. Você somou, pronto, já resolveu. Média aritmética ou intervalo de classe. Pois bem, qual que é a diferença? Se você reparar aqui na fórmula, apareceu aqui um TM, não é de polícia militar não, viu, gente? De ponto médio. É isso mesmo. Então, repare bem, vamos fazer agora o intervalo de classe. Só tem um pequeno detalhe. Repare, aqui eu tenho 10 para 20. Você notou? 10 para 20. O que é esse 10 para 20? É a classe, começa no limite inferior 10, vai até o limite superior 20. 10 para 20 vai ter um FI 20. Agora, o que eu vou multiplicar? 10 ou 20? Porque tinha que multiplicar XI vezes FI. Mas eu não tenho um XI, eu tenho um intervalo. Então, a regra é simples. Você vai vir aqui no meio desse intervalo e pegar o ponto médio. Quem que fica bem no meio entre 10 e 20? 15. Então, bem no meio entre 10 e 20 é o 15. E é isso que eu estou chamando de ponto médio. Então, o que é o ponto médio? O ponto médio é quando você tem que está no meio do intervalo de classe. Repare bem, eu tenho aqui 15, que é o ponto médio. Agora eu vou multiplicar esses dois, o 20 vezes 15, que vai dar 300. Então, quando você tem um intervalo de classe, já caiu em prova da Polícia Militar, intervalo de classe, se você tem 10 para 20, não tem um XI, tem um intervalo. Pode entrar o 10, o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só o 20 que não, né? Lembra? Intervalo aberto no 20. Tá. Então, se você tem tudo isso, qual que você vai ficar? O ponto médio, que está no meio, 15. Né? Se você tiver dúvida quem está no meio, é só você somar e dividir por 2. 10 mais 20, 30. Dividir por 2, 15. É o ponto médio. Então, é só isso. Então, em vez de você multiplicar o XI vezes o FI, você vai multiplicar o ponto médio vezes o FI. Só isso, não tem erro, não. O resto é igual, viu? Você multiplica todos eles, né? Você vai multiplicar um por um, todos eles, ó. 8 vezes 25, 12 vezes 35, 10 vezes 45. Aí, no total, você vai achar 200, 420, 450 e vai ficar quanto? 1.300. No total de 50. Repare que esses 50, esses 50, é exatamente o total que eu tenho de... Deixa eu pegar aqui uma... Eu estou tentando pegar a caneta, eu vou do lado errado. Aqui. Esse total de 50 aqui é a soma dos FI. Aí eu vou pegar os 1.370 dividido por 50. Acabou. Dá 27,4. 27,4 é a média. Acabou. Eu sei que o maior trabalho aqui vai se dividir 1.370 por 50. Mas não tem erro, não. Você faz a divisão com calma, tranquilo, que dá. Mas a técnica é essa. Você pega o ponto médio, vezes a frequência, e você vai achar, então, o PM vezes FI, e no final, o somatório divide pelo total de frequência, total 50. Beleza? Então, isso é a média aritmética para distribuição de frequência, ou seja, quando você tem o quê? Classe, né? Intervalos de classe, 10 para 20, 20 para 30. Pega os pontos médios, que é 15, 25, 35, 45. Certinho? Então, tá bom. Agora nós vamos na mediana. Mediana, tá
quase acabando essa parte, hein? Fica tranquilo, está quase acabando. Não tem erro, não. O que é mediana? Só um minutinho. Me Pois tira só não? uma dúvida no slide anterior. Diga. O senhor falou que o ponto médio está no meio do intervalo de classe. Se o número for ímpar, der número quebrado, a gente considera esse cálculo em cima desse número quebrado? Por exemplo, se fosse ali... Considera assim. Infelizmente. Vamos supor que é de 10 a 15, aí você está falando. Isso. Né? Vamos supor que é 10 a 15. Entre 10 a 15, 10 mais 15, 25. Dividido por 2 daria 12,5. Então, o ponto médio é 12,5. Não, beleza. Estatística não liga de usar número quebrado, não, viu? Uhum. Então, tranquilo. Obrigado, professor. Vamos torcer, né, para que seja inteiro quando cair em prova. Mas se for quebrado, a gente faz também, né? Você daria 12,5 vezes 20, que seria a frequência. Não. Ok? Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom. Querem fazer um intervalinho para beber uma aguinha ou tá tudo ok? Podemos seguir? Não, já que não falaram nada, né? Vamos seguir. Mediana. Esse aqui é mais fácil. Porque mediana é quem está no meio. Hã? É isso mesmo que você escutou. Você lembra que a gente tinha o dado bruto, que vinha de qualquer jeito, aí você fazia um rol? O rol é quando você coloca em ordem crescente. A condição sine qua non para a gente achar mediana é você colocar todos os dados em ordem crescente. Ok? A mediana é quem está no meio. Para estabelecer a mediana, então, olha esse exemplo que eu dei aí. Observe a altura em centímetros de 9 candidatos ao concurso para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. 165, 167, 169, 172, 178, 179, 180, 180. Bom, conta comigo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 valores. Né? Então, quer dizer, você vê que eu coloquei em vermelho, para ninguém distrair, está bem destacado no meio, o 178. Por quê? Vai ter 4 dados para baixo, 4 dados para cima. 4 dados para cada lado. Então, 178 está bem no meio. Isso é muito, muito bom e é prático quando é um número ímpar de elementos. Por quê? Quando tem número ímpar de elementos, então, ele é, como eu posso dizer para você, o número ímpar de elementos. Ele é exato, tem aquele lá no meio certinho. Se eu tiver 5 elementos, quem está no meio aqui, ó, 2 para cima, 2 para baixo. Se eu tiver 7, vai ter 3 para cima, 3 para baixo. Sempre tem, né, a mesma quantidade para cima e para baixo. Então, bem facinho. Aqui também tem uma forma rápida de você achar. Sempre que o número for ímpar, se eu for dividir por 2, vai dar picado, como diz o companheiro agora mesmo, né? Para não dar picado, o que é que a gente faz? A gente soma mais um. Eu contei que são 9 elementos aqui, não contei? Como são 9 elementos, deixa eu ver aqui. 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, beleza? Tá. Se são 9 elementos, soma mais um. 10 dividido por 2, 5. Sempre soma mais um. 10 dividido por 2, 5. É o quinto elemento que vai ser a mediana, que está no meio. Ok? Então, o quinto elemento é que a mediana, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o macete. Se eu tenho um número ímpar de elementos, eu somo mais um e divido por 2, que eu acho qual é a posição que está a mediana, que está bem no meio. Aí eu tenho 15 elementos, mais um, 16. Dividido por 2, 8. Vai ser o oitavo elemento. Só contar que está lá, é o oitavo. Aí eu tenho 37 elementos, mais um, 38. 38 dividido por 2 dá 19. Então, nesse caso, é o 19º elemento. Tá vendo? Então, se eu tenho um número ímpar de elementos, é só somar mais um e dividir por 2, que você descobre a posição que está. Essa é a explicação, tá vendo? Ó, para os elementos, né, sendo ímpar, vai ser, você soma n mais 1 dividido por 2. Essa fórmula é o que eu acabei de falar. N mais 1 dividido por 2, que aí você acha a posição. Ou seja, são 23 elementos, mais 1, 24, dividido por 2, 12. Vai ser o 12º elemento.
Ok? Agora, se o número de elementos for par, você não vai ter 1 no meio, vai ter 2. Olha o exemplo que eu dei aqui. O exemplo que eu dei aqui é esse aqui, ó. 165, 167, 169. 179, 180, 181. Você viu que ficou 3 para baixo, 3 para cima? Mas como é um número par de elementos, eu tenho 2 no meio. Eu não tenho 1 no meio, eu tenho 2 no meio. Ok? Esses 2 no meio é que estão valendo. Tá bom? Então, é isso. A gente vai ficando mais velho, sabe, minha gente? Aí tem que colocar uns óculos mais fortes, para a gente enxergar direito. Vamos lá, então. Quando eu tenho 2 elementos no meio, eu vou ter que tirar a média dos 2. A média dos 2 é soma os 2 dividido por 2. Beleza? Então, olha só. 172 mais 178 dividido por 2. Que aí vai ser 175. Então, quando eu tenho um número par de elementos, não tem 1 no meio, tenho 2 no meio. Como eu tenho 2 no meio, eu vou ter que tirar a média desses 2, pegar o meio do meio. Combinado? Aqui está a explicação, né? Vai ser o n sobre 2i, n sobre 2 mais 1. Vai ser os 2 próximos, né? Como assim? É que se eu tiver um número par de elementos, aquela macetinha de somar mais 1 dividir por 2 já não funciona. Como é que eu faço, então? É assim. Aquilo que você vai fazer é assim. Você tem um número par de elementos, são 10 elementos. Então, já divide por 2 direto. Por quê? Porque 10 dá para dividir por 2. Você divide por 2 direto. 10 dividido por 2, 5. Então, você vai pegar o quinto e o próximo, o sexto. Você vai tirar a média dos dois. São 20 elementos. Dividir por 2, 10. 10 mais 11. Tá bom? Você vai pegar o décimo e o 11º. Então, você vai tirar a média desses dois. São 100 elementos. Tá bom, são 100 elementos. Então, você divide por 2, 50. Você vai pegar o 51 e 52. Então, se você divide por 2, pega aquele e o próximo. O n sobre 2 mais 1. Então, é isso. Agora, mediana para dados tabulados. O conceito é o mesmo. Só que aqui na tabela, a gente tem um trabalhinho a mais. Repare, eu vou na prática. Esse negócio de teoria não está com nada. Vamos na prática. Aqui na tabela tem 25 elementos, que a frequência total é 25, beleza? Então, olha só, a frequência total é 25. Ok, 25. Tá. Repare que é ímpar. É ímpar. É ímpar, 25. Então, o que eu faço? 25 não dá para dividir por 2, você soma mais 1, 26. Dividido por 2, 13. Então, eu quero o 13º. Ok? Então, essa é a ideia. 25 não dá para dividir por 2. Então, o que eu faço? 25 não dá para dividir por 2, então eu quero mais 1, 26. Dividido por 2 dá 13. Tá vendo aqui, ó? Tentei rodear ali, mas não deu certo. Então, 13. Então, eu pego 25 mais 1, divido por 2. Sempre que é ímpar, você soma mais 1, por quê? Porque não dá para dividir 25 por 2, não dá para dividir. Então, você vai 25 mais 1, 26. Por 2, 13. Eu quero o 13º. Como que eu vou achar o 13º? Aí que vem o pulo do gato. Repare que aqui, ó, eu tenho as frequências absolutas simples. Frequência. E aqui eu tenho a frequência acumulada. Agora eu vou ter que ter o auxílio dessa coluna. Se na prova vier só a coluna da frequência, você vem e cria a frequência acumulada. Você lembra? Frequência acumulada é assim, ó. Primeiro aqui é 5, aqui também o primeiro é 5. Aí soma mais 6, 11. Mais 3, 14. Mais 2, 16. Mais 5, 21. Você viu? Vai acumulando. Mais 2, 23. 23 mais 2, 25. Pronto, acumulou. Beleza? Agora que você acumulou, o que você vai fazer? Presta atenção, por favor. Você quer, na verdade, o quê? O 13. É isso que você quer. Como você quer o 13, você tem que ver aonde que esse 13 está. Estou fazendo uma limpa aqui, só porque eu fiz muita bagunça. Vamos lá, então? Olha só, eu quero o 13. Tá.
Onde que vai estar o 13º? Bom, aqui só tem 5. 5 elementos. Aí, quando eu somei com 6, deu 11 elementos. Então, aqui tem só até o 11º. Do 6º ao 11º. Aqui é do 1º ao 5º. Primeiro ao 5º. Não é jogo do bicho, não, hein? Do 1º ao 5º. E aqui, ó, vai do 6º ao 11. 6º ao 11. Aqui, ó, vai do 12 ao 14. Perceberam? O acumulado ele vai mostrando. Aqui tem do 1º ao 5º. Aqui tem os próximos, 6. Então, aqui tem do 6º ao 11. Aqui, ó, vai ter do 12 ao 14. Ok? Como eu quero o 13º termo, vai estar entre o 12 e o 14. Está aqui, ó. Como está aqui, qual que vai ser a minha mediana? Aqui está, 15. A mediana simplesmente é 15. Vamos supor que não fosse o 13º termo. Se você tivesse feito a continha, tinha que ser o 17º. Tinha que ser o 17º, aqui vai até o 16. Então, o 17º está aqui, ó. Aí a mediana seria 20. Então, é isso. Você tem que pegar aonde que está aquele termo para você achar, para você localizar. Ok? Então, a mediana aqui é fácil também, mas é um pouquinho mais chato de você observar, né? Mais chato, assim, modo de falar, porque, na verdade, é fácil, só que tem que ter uma atenção maior. Como assim? Repare bem. Eu quero o 13º termo, então ele não pode estar do 1º ao 5º, nem aqui, ó, vai ter do 7º ao 11. Aqui vai ser do 12 ao 14. Como aqui acaba no 11, o 12, 13, 14 estão aqui. O 15 e 16 estão aqui. 17, 18, 19, 20, 21 está aqui. 22, 23 está aqui. 24, 25 está aqui. Isso que é o acumulado. Beleza? Como eu quero 13, o 13 está aqui, ó, porque aqui acaba em 11. O 13 está acima do 11 e abaixo do 14. Então, está aqui. E por isso que a nossa, vamos dizer assim, a nossa mediana é 15. Beleza? Pois bem. Agora, para a gente fechar essa coisa, eu quero te informar que existe essa fórmula que nós estamos dando aqui. É uma fórmula para calcular a mediana quando nós temos intervalo de classe. Assim, ó, deixa eu mostrar para você. Quando tem intervalo de classe, a gente costuma ter uma fórmula. Mas conforme eu te disse, esse tipo de fórmula, ela existe na matéria, por isso que está aí, só para você tomar conhecimento. Agora, é importante que você dê foco às coisas mais importantes. Por exemplo, vamos supor, né, que você esteja calculando aqui a mediana nessa tabela. Repare que eu tenho 50 elementos, é par. 50 dividido por 2 é 25. Então, eu teria que pegar e tirar a média entre o 25º e 26º. 25º e 26º. Onde que eles estão? Na frequência acumulada, aqui está do 1º ao 20. Do 21 até 28 está aqui. Aqui, por isso está marcada essa seta aqui, ó, porque vai estar aqui, ó. Aqui está a nossa mediana. Porque é do 25 ao 26, então aqui do 21 ao 28. Ok? Com certeza que a nossa distribuição, ou nossa mediana, vai estar na classe de 20 a 30. Percebeu? Então, é alguma coisa entre 20 e 30 aqui. Então, é isso que você tem que ter uma boa noção. Agora, se você precisar saber calcular mesmo, você tem que usar essa fórmula. Ai, que trem doido. Ela é meio chatinha. Se você prestar atenção, como a estatística agora é só uma das matérias do raciocínio lógico, é muito raro que eles cobrem isso. Então, tudo que você vai ter que fazer, você vai, na verdade, saber que existe uma fórmula para calcular. Mas não precisa saber usar a fórmula. Quem quiser mais dedicado aí, que quiser fazer,
Ok, aqui é o limite inferior, como é de 20 a 30, então você tem que pensar que o limite inferior é 20. Aqui N é o total de elementos, que nós vimos que é 50, só substituir na fórmula. E aqui é a frequência acumulada anterior. Então, aqui, ó, você precisa da frequência acumulada anterior, que é 20. Aqui a frequência acumulada na linha anterior é 20. Beleza? Aí está, é 20. Estou substituindo o FI. FI é 8, que seria a frequência dessa classe que é da mediana, né? A frequência aqui é 8. Tá vendo? A frequência é 8. Então, substituindo, achamos. Agora, tem que decorar uma fórmula? Tem. Vamos trabalhar com o pé no chão? Se você vai trabalhar com o pé no chão, você pensa, vou ficar decorando essa fórmula que nunca caiu na prova da PM, talvez nunca caia, por quê? Porque eles querem cobrar também probabilidade, eles querem cobrar também outras coisas, a combinatória, querem cobrar também o raciocínio lógico propriamente. Então, isso aí, se você tiver muito interesse, é só seguir o modelo, decorar a fórmula, que vai dar certinho. Se não, é só saber que a mediana é quem está no meio. Repare que aqui eu achei um valor, né? Qual que é o valor? 26, opa, passei sem querer, desculpa. 26,25. 26,25 com certeza está aqui, ó, entre 20 e 30. Tá vendo? Você tem que ter essa noção, que vai estar ali no meio, entre o 20 e o 30. Moda. Ah, agora sim. Vamos terminar a última medida de tendência central, que é a moda. A moda, ela foi utilizada pela primeira vez em 1895 por Carl Pearson. O que isso importa para a gente? Nada. Então, vamos passar. A gente está vendo a historinha, né? Como é que é moda. Moda, na verdade, vamos falar claramente. Moda é o que aparece mais. Se eu falo assim, você está usando a calça da moda. É a calça que todo mundo está usando. Ah, essa bolsa é a bolsa da moda, todo mundo está usando. A escolar é da novela, todo mundo está usando, é da moda. Então, o que aparece mais vezes. Repare aqui no exemplo que eu dei do lado, que a única que repetiu aí foi engenharia. Então, a moda é engenharia, porque engenharia apareceu mais vezes. Tá vendo? Então, medicina, direito, engenharia, biologia, engenharia, administração, qual que apareceu mais vezes? A engenharia. Então, a moda é engenharia. Então, resumindo, moda é o que aparece mais vezes. Sim, alguém até sugeriu aí. É o que mais se repete. É isso mesmo, viu? É o que mais repete. É o que tiver maior frequência. É o que aparece mais vezes. Ok? Aqui, olha esse exemplo. Se você coloca um rol, fica mais fácil de ver, né? Rol é aquela que está na ordem crescente de dados. Beleza? Aí, qual que é que apareceu mais vezes aqui? Foi o 26, que apareceu 4 vezes. Então, qual que é a moda? 26. Sério que é só isso? É. Sério que é só isso. Moda é o que aparece mais vezes e ponto. Agora, vamos supor que ninguém aparece mais vezes. Alguém podia ter pensado essa pergunta, mas está meio envergonhada aí, não quis perguntar, né? Então, eu mesmo já criei aqui, ó. Vamos supor, né, que... vamos supor que a pessoa tenha 7, 5, 4, 8, 3. Alguém repetiu? Não. Então, não existe moda. Daí a gente fala que a amostra é amodal, sem moda. A é a negação, né? Amodal, negação de modal, então não tem moda. Beleza? Amodal quando não tem moda. Unimodal. Uai, unimodal é esse aqui, ó. Unimodal, que tem uma moda. É o que acabamos de fazer anteriormente, né? Quando tem só uma moda, aqui a moda é 8, por exemplo, que o 8 aparece 3 vezes. 1, 2, 3, né? O 8 aparece 3 vezes. Então, ele é o quê? Unimodal, tem uma moda só. Como assim? Porque pode acontecer aqui, ó, o 8 aparece 1, 2 vezes. O 4 aparece 1, 2 vezes. O resto só aparece uma vez. Você reparou que o 4 e o 8 aparecem mais vezes, mas da mesma quantidade? É bimodal, tem 2 modas. Pode acontecer, bimodal. Então, nós vamos, bi é 2, biplex tem 2 andares. Bimodal, 2 modas. Agora, se tiver 3 ou mais modas, eu digo multimodal. Tá ok? Que é o que acontece aqui, por exemplo, com
né? 1 apareceu 1, 2 vezes. O 5 apareceu 1, 2 vezes. E o 8 também. Então, os 3 apareceram 2 vezes e tem 3 valores de moda. Então, chama multimodal. 3, 4, 5 e diante é multimodal. Então, amodal não tem moda. Unimodal só tem uma. Bimodal só tem 2. Multimodal quando tem 3 ou mais modas. Para conceito, né? Só para conceito. E se for dados tabulares, se for tabela, coisa mais linda do mundo. Por quê? A frequência fala a quantidade de vezes que cada XZ aparece. É só você olhar a maior frequência. Juro. Aqui, ó, 5, 6, 3, 2, 5, 2, 2. Quem que é o maior? 6. Então, a moda é 12. Acabou. Sério, é só isso. A moda é 12. Por que a moda é 12? Porque o 6 é maior frequência. Só pegar o de maior frequência que funciona. Agora, gente, existem métodos estatísticos quando tem intervalo de classe. Vamos falar claro. O método simples, que é mais usado quando não tem muita necessidade de precisão, é só você pegar o ponto médio. Hã? Presta atenção, por favor, que eu acho que aqui está facinho de a gente visualizar. Quando tem intervalo de classe, esse que é o problema, sabe? Aqui, ó, começa no 10 e vai até o 19,9, porque o 20 não entra. O 20 entra aqui, ó. O 20 entra aqui embaixo, né? E vai até o 29,9. 30 até o 39,9. E aí vai. Beleza? Muito bem. Então, nesse caso, para eu achar qual que é a moda, eu pego a maior frequência. A frequência está aqui, a maior frequência é 18, já está marcadinha aqui, tá vendo? Maior frequência 18. Essa aqui é a classe que a gente fala modal, classe modal. Por que a classe modal é essa? Porque é aí que está a maior frequência. E você pega quem está no meio. Quem está no meio de 30 e 40? 35. Sério? Sério. Igual quando você vai calcular a média, né? Você pega o ponto médio. Você pega só o ponto médio aqui, 35. Pronto. Então, essa é a forma que a gente fala de moda simples, moda bruta, também conhecido como moda bruta, porque existem outras fórmulas mais afinadas para resolver, que é o Magic King e o Magic Zuber. A gente trabalhava muito esses métodos quando tinha só estatística na prova com a esperança que caísse, mas nunca caiu, ok? Cai o conceito, onde que é a moda, como é que calcula, lá na tabela, olhar o intervalo de classe, isso cai. Agora, calcular, igual está aqui, ó, o método Zuber tem fórmula. A fórmula é o limite inferior, aqui é variação, né, da frequência anterior, variação da frequência anterior mais a variação da frequência posterior, vezes a amplitude. Pois é, o problema é que quando a gente vai usar esse método, a gente tem que dominar essa fórmula. O que é variação da frequência anterior? É isso aqui, ó, 18 menos 12, que é 6. E qual que é a variação, que é a mesma que aparece embaixo, repetido? E qual que é a variação da frequência anterior? É esse aqui, 18 menos 4, que é 14. Então, é isso, a variação anterior, variação posterior, substitui tudo na fórmula e saiu a conta, ok? Aqui, desenvolvendo a fórmula. O que eu estou falando para vocês? Existe essa fórmula? Existe. Está aqui para quem quiser dedicar mais, fica à vontade, ok? Se precisar, pergunta para mim, né, separado alguma dúvida que ficou, mas o mais importante é saber que existe a fórmula, mas que a gente não tem obrigação de decorar essa fórmula, não, porque, como eu disse, nunca caiu em prova quando era só estatística. Agora que tem N matérias para a gente estudar, né? Conjuntos, isso, aquilo, outro. Opa, a gente então sabe que a probabilidade de cair isso aqui na prova, com essa fórmula, é muito pequena. Aqui o outro método, que é o Magic King, porque na verdade a gente nunca soube assim, qual que é o método melhor. Tem o Zuber e o King, os dois são usados as fórmulas, onde aqui, esse aqui, que é o King, usa a frequência posterior, a anterior, a posterior, a amplitude e o limite inferior. Aqui está tudo escrito direitinho, né, para você, tá vendo? Quem quiser depois olhar com mais carinho. Mas o mais importante é o seguinte, anterior é quem está antes, 12. Posterior é quem está depois, 14. De quem? Uai, nós estamos falando, né, da maior frequência. A maior frequência é 18. A frequência anterior a 18 é 12, a posterior a 18 é 4. Daí você pode usar direto lá, ok?
E o H é a amplitude da classe. A amplitude da classe é a seguinte, se vai de 10 até 20, é 10, né? Então, 20 menos 10, 10, ok? E o limite inferior o limite inferior da classe aqui, que me interessa, que é 30, porque a classe modal é essa. É 18 aqui, né? Então, o limite inferior é 30. Por isso está aqui, limite inferior 30, que é a frequência posterior, frequência anterior mais frequência posterior vezes a amplitude da classe. Como eu disse, mais importante saber o que é moda. Moda é quem está no meio? Não, quem está no meio é mediana. Moda é o que aparece mais vezes, tem maior frequência. Aqui está o desenvolvimento do cálculo. E aqui, só umas observações interessantes para a gente poder ficar mais tranquilo, que é o seguinte. Muitas vezes é uma questão teórica na prova, e aí eu acho interessante você saber o que acontece, né? Vamos supor que, fala assim, a média das idades de 4 irmãos é 18. A média da idade de 4 irmãos hoje é 18. Daqui a 10 anos, qual vai ser a média das idades? Aí a pessoa vai ter que somar em cada idade de 10 anos para depois tirar a média de novo? Não. Presta atenção, se eu somar 10 anos para todo mundo, porque todo mundo envelhece igual, confere? A média da idade dos 4, hoje é 18. Daqui a 10 anos, é 28. É só somar os 10 que eu somei. Então, se eu vou somar 10 a esse, 10 a esse, 10 a esse, 10 a esse, a média fica somada de 10. Moral da história, toda vez que eu somar uma constante, todos os valores, a média, a mediana e a moda fica aumentada dessa mesma frequência, desse mesmo valor. Ah, é isso nesse estudo. Então, de novo, hoje, a média dos 4 é 18. Daqui a 10 anos vai ser 28, só somar 10. Daqui a 20 anos vai ser quanto? 38. Agora, vamos supor que esses 4 aqui, a moda seja de 20, porque tem 2 gêmeos, 20 e 20, tá bom? Se a moda é 20, daqui a 10 anos, qual vai ser a moda? 30. Vamos supor que a mediana aqui, ó, é 22. Daqui a 10 anos vai ser 32. Então, moral da história, se você somar todos os dados, aos 4 dados, uma constante, a média soma a mesma constante, a moda soma a mesma constante, a mediana a mesma constante. Pode ir na fé, sem dúvida. Não afeta nada, ok? E se for antes? A média das idades dos irmãos hoje é 18. 5 anos atrás era quanto? 13. Então, quer dizer, se eu vou tirar 5 anos de todo mundo, é só tirar 5 anos da média. Então, se eu subtrair, vai ser a mesma coisa. Se eu subtrair a mesma constante de todo mundo, é só eu tirar o mesmo valor da média, da moda e da mediana. Não tem problema. Então, se eu somar, por exemplo, olha, hoje a média dos jogadores de futebol de um time é de 22 anos. No ano passado, com os mesmos jogadores, qual era a média das idades? 21. Só se tirar um ano, que é ano passado. Então, a média você pode tirar na tela, boa, sem preocupar, tá? Se você vai tirar de todo mundo, pode tirar, que não vai atrapalhar. Multiplicar, mesma coisa. Se eu multiplicar todo mundo pelo mesmo número, a média, a mediana e a moda também fica multiplicada. Dividir, mesma coisa. Se eu dividir o mesmo número todo mundo, eu vou, com certeza, só dividir a média, a mediana e a moda. Não erra. Então, as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Se eu fizer com todo mundo a operação, a mesma operação, é só fazer com a média, com a mediana e com a moda, que não afeta. Não afeta. Ok? Agora, só para a gente terminar, eu quero que você entenda o que é influência de valores extremos. Na outra aula, eu falei sobre anomalias, que você tem que ter uma visão crítica para poder, às vezes, excluir dados que estão atrapalhando a sua amostragem, ok? Nesse caso, repare bem, eu tenho aqui o conjunto A com... Eu não entendi. É Danilo, né, que fez a pergunta? Veja bem, vamos lá, gente.
Danilo, repete a pergunta aí, por favor, que eu não entendi, tá? Por favor. Eu acho que eu não sei olhar, sabe? É porque eu falo sobre a moda média e a mediana é posição, e o restante é dispersão, não é isso? Ah, sim, as medidas de dispersão mudam tudo, tá ok? A gente não pode, vamos dizer assim, falar nesse momento da dispersão ainda, porque medidas de dispersão, que a gente chama de desvio padrão, variância e amplitude, aí a gente tem que analisar separar. É claro que também vão gozar de propriedades parecidas, ok? Mas é importante que a gente depois analise separadamente. Aqui só medidas de tendência central. Eu estou falando que a média, moda e mediana. Certinho, Davi? Ótimo. Então, a influência de valores extremos. Aqui no conjunto A eu tenho 2, 2, 3, 5, 8. Qual que é a média? 4. A mediana, 5. E a moda, 6. Agora, repare, se eu pegar 2, 2, 3, 5 e 488, repare que muda tudo. Por que muda tudo? Porque a média vai passar a ser 100, enquanto que a mediana é 3 e a moda é 2. Moral da história, aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem que, a propósito, gente, aqui ó, tem um erro, vocês me desculpem, né? Mediana é quem está no meio, né? 3. A mediana aqui é 3, ok? Quem que repete aqui? 2, 2. Então, aqui a moda é 2. Aqui teve um Ctrl+C, Ctrl+V que atrapalhou. Por quê? A mediana e a moda não foram afetados por esse valor, que é 3, 2, 3, 2. Tá bom? Corrige aí, por favor. 3, 2, 3, 2. Já a média, por causa de um valor diferente, que é o 488, mudou tudo. Mudou tudo. Olha só. Em vez de tirei 8, era para escrever 8, escrevi 488. O que aconteceu? A média, em vez de 4, é 100. E 100 é representativo com relação a 2, 2, 3, 5, que é a maioria dos dados? Não. Então, isso que a gente fala de dados anômalos, ou outliers, que a gente escreve em inglês, né? Outlier. Outlier, dado anômalo, é aquele que está fora do contexto, né? Então, se a média de uma turma é 26, e a turma recebeu uma pessoa de 70, a média vai subir, mas não vai refletir a realidade. Tanto é que a moda mediana não vai ser afetada, ok? Os outros dois. Então, por isso que é importante você trabalhar com os 3 coeficientes. Né? Você trabalha com a moda, com a mediana e com a média. Porque se a moda e a mediana estão, né, mais próximas, e a média tiver um trem meio doido, é porque tem um dado anônimo. Você tem que ir lá fazer uma crítica, tirar o dado que está atrapalhando, ok? Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. A média das idades de uma turma de 20 anos é 26. Um aluno de 70 ingressou. Qual que é a nova média? Olha lá, gente, o que aconteceu? Eu vou fazer assim para calcular esse problema, ó, só para a gente poder ter uma ideia, né? A média é 26. Substituir aqui, tá vendo? A soma aqui, eu não sei quanto que é, mas eu sei aqui que o total é 20. Então, esse 20 que está aqui dividido, eu vou passar para lá multiplicando, ok? Então, 20 vezes 26 dá 20 vezes 26, vou fazer a conta aqui na minha calculadora, 520. Está aqui embaixo, né? 520. Então, deu 520, quando eu fiz a somatória. Então, a somatória é 520. Beleza? Agora, repare só. Como entrou um aluno de 70, eu vou pegar 520 mais 70. Está aqui. Quanto é 520 mais 70? 590. E ao invés de 20 alunos, eu vou ter 21, porque entrou mais um. Então, a média vai ser 28. Tá vendo? Então, quer dizer, alterou muito a média por causa de quê? Que é 590 dividido 590 por 21, né? Que dá 28. Quer dizer, a média foi alterada por causa de uma pessoa. Uma pessoa de 70 anos chegou lá, alterou a média, atrapalhou a nossa média por causa de uma pessoa.
E o que é a simetria, para fechar essa teoria toda? É a deformação da curva. Vocês estão vendo como está bonitinha essa curva, está uniforme, ó. A subida está igual à descida. Isso aqui está bem simétrico, tá? A distribuição está bem simétrica, ok? Agora, a assimetria é quando a curva não está no centro. Repare, o centro é mais ou menos por aqui, ó. Onde está a mediana. Tá vendo? O centro é onde está a mediana. Mas o topo da curva não está no centro. O que está no centro, no topo da curva, é a moda. Porque a moda é o que aparece mais. É o que está lá em cima. Moda é o que aparece mais. Beleza? Moda é o que aparece mais. Agora aqui, ó, presta atenção. Você vai descendo, descendo, descendo. Aqui na descida da curva, você vai ter a mediana. Mediana é quem está no meio. E continua descendo, 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 você tem a média. Então, quer dizer, isso aqui é uma distribuição assimétrica, onde a moda mediana e a média são bem diferentes, ok? Quando a moda mediana e a média são parecidas, é aquela simétrica. Aqui, ó. Aqui todo mundo está aqui, ó. Aqui está a moda, está a média e a mediana. Então, é uma distribuição homogênea, onde a moda, a média e a mediana estão refletindo praticamente o mesmo valor. Na distribuição assimétrica, você vai ter aqui, né, essa que entorta para a esquerda, a outra que entorta para a direita, né? Onde uma tem a moda maior que a mediana e depois maior que a média. O outro que vai ser a média menor que a mediana, que é menor que a moda. A interpretação da simetria dos dados. E aqui, finalmente, a média aritmética. Quais são as vantagens e desvantagens para a questão teórica? A média aritmética é de fácil compreender e aplicar, usa dados da amostra, é um valor único, aplicável em escalas, razão e proporção. Qual que é a desvantagem? Afetada pelos dados extremos, ou seja, por aqueles outliers, anômalos, né? E aqui é o conhecimento de todos os dados da amostra. Tem que saber todos os dados para você tirar a média, né? E a mediana? Fácil calcular, porque quem está no meio, não é isso? Não é afetado por dados extremos, muito bom, é um único valor, e aplicável em escalas onde não intervalar e razão. Qual é a desvantagem? Difícil incluir funções matemáticas. Você calcular uma fórmula, não tem, você viu que tem fórmula para calcular média, mas mediana não. Mediana é quem está no meio. Pronto. Não utiliza todos os dados da amostra. Claro que não, pega só o do meio. Ou os dois do meio, quando é número par, né? E a moda, fácil calcular, não é afetado por dados extremos, é um valor único, pode ser aplicado em qualquer escala, nominal, ordinal, intervalar. Você lembra? Moda é engenharia. Isso é qualitativo. Ou seja, você não tem que colocar número, ok? Então, pode ser tanto em escala nominal, ordinal, intervalar, razão, proporção. Quais são as desvantagens? Pode estar afastado do centro dos dados. Porque a moda pode estar lá na rabeira, ou pode estar lá na frente, né? Difícil de incluir funções matemáticas. Fórmula não tem fórmula. Fórmula é para calcular que é só média, né? A amostra pode ter mais de uma moda, que tem aquela bimodal, multimodal, e não utiliza todos os dados da amostra, né? Porque pega só os que repetem mais. Aqui, gente, tem uns exemplos. Posso seguir só um pouquinho mais, gente? Então, tá bom. Olha aqui, a cantina terceirizada, que funciona em um determinado batalhão, fornece almoço e jantar aos militares da unidade. O gráfico abaixo mostra o movimento de usuários da cantina de segunda a sexta. Aí, depois do gráfico, fala assim, sabendo que a cantina tem preço fixo de R$ 8,00 para o almoço. R$ 8,00 para o almoço. E R$ 5,00 para a janta, é correto afirmar que o faturamento médio diário é. Ele quer que você pegue esse gráfico e calcule o faturamento médio. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiramente, só precisa saber se a questão já foi da prova da PM, tá? Então, vamos lá. Repare que segunda-feira eu tive 230 almoços e 180 jantas. Tá vendo? Segunda-feira eu tive 230 almoço e 180 jantas. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Bom, para a gente calcular a média,
você tem que tomar cuidado, porque almoço tem um preço, é 8, jantar tem outro preço, é 5. Então, você não pode sair somando tudo. Por quê? Porque o preço do almoço e do jantar vai ser um peso, não é? Então, se você pegar, vamos supor, né, quanto que foi? 230 almoço. R$18. 230 vezes R$8 vai dar 1.840. E aqui, ó, 245 vezes R$8. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada almoço e multiplicando pelo seu preço, 1.960. É o XI vezes FI, ok? Aqui eu tenho 180 vezes R$8 vai dar 1.440. Agora, posso fazer separadinho assim? Posso. Mas você reparou que você vai multiplicar sempre por R$8? Sim ou não? Quando você vai multiplicar sempre por R$8, eu vou te dar uma sugestão. Qual que é a sugestão que eu vou te dar? Você soma todos os almoços. Como assim? Ó, deixa eu achar aqui. 230 mais 245 mais 180 mais 120 mais 110, ok? Você soma todos os almoços, ok? Como é que você vai fazer? Então, somar todos os almoços, né? Vai fazer isso. 230 mais 245 mais 180 mais 120 mais 110. Aí você multiplica por 8, que vai dar 7.080. Tá. Você reparou que você multiplicou todo mundo por 8 e agora você quer saber o quê? Qual que é a pergunta? O faturamento médio diário. Repare que esses valores foram apurados em 1, 2, 3, 4, 5 dias. Se eu dividir o valor apurado por 5, 7.080 dividido por 5 vai dar 1.416. Então, quer dizer, a média de almoço é isso. Se você pegar todos os almoços, multiplicar por 8 e dividir por 5 dias, você acha a média diária de almoço, que dá 1.440. Repare aqui, ele quer saber o quê? O faturamento médio diário em reais para almoço e jantar. Então, ele me catimou porque ele quer, você vai ser obrigado também a calcular os jantares. Então, vamos lá, ajuda eu. 180 mais 150, estou pegando só os jantares, hein? Mais 200, mais 140, mais 93, o que vai dar um total de 763 jantares. Só que o jantar é R$5. Vezes 5 dá 3.815. Dividido por 5 dias, vai dar 763. Agora, você pega esse 763 mais 1.416. Estou fazendo a continha aqui rápida, porque eu já expliquei o que nós estamos fazendo, né? A gente somou todos os almoços, 18. Todos os jantares, vezes 5. E dividimos por 5 cada um deles, né? Para tirar a média. Então, vai ficar 763 mais 1.416, 2.179. 2.179, letra B. Dá trabalho, não vou negar. Trabalho dá. Mas é uma coisa que dá para fazer, gente. É só usar o conceito de média. Tá vendo? Agora está bem estilo de prova, dependendo por quê. Está contextualizado a uma situação prática do dia a dia, né? Essa aqui caiu em 2017 também. A tabela abaixo registra em horas o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no aplicativo WhatsApp. Ok? Agora, repare, aí tem a tabela, o XI e aqui. Tá. O que ele quer de nós? Considerando a situação de tabela, é correto marcar a mediana, a média e a moda. Em horas são nu. Ele está querendo a mediana, a média e a moda, nessa ordem.
Gente, não é por nada não, mas eu vou falar para você que a coisa mais fácil que nós temos aqui de achar é a moda. Que a moda é o que tem maior frequência, que aparece mais vezes. 10, 7, 12, 14, opa! 20 é a maior moda. Então, qual maior frequência? Perdão. Então, a moda é 15. Já sei que a moda é 15. Escrever com mouse é bom, né? A moda é 15. Beleza? Moda é 15. Agora, repare bem. Se a moda é 15 e a moda é o último dado pedido, a única que tem 15 aqui por último, porque ele pediu respectivamente. Então, na ordem é mediana, média e moda. A moda é o último. O último aqui é 15, é esse aqui, que é a letra D. Quer dizer, só calculando a moda, eu já resolvi o problema. É uma questão de provas, isso que é lá em 2017, não estou brincando. Beleza? Você está vendo que você vai pelo que é mais fácil. Achou maior frequência? Acha lá o número de horas. Ok? É a moda. A mediana. Bom, se são 75 usuários, é ímpar. 75 mais 1, 76. Dividido por 2, 38. Então, para você achar de boa a mediana, você teria que fazer o quê? A frequência acumulada aqui, ó. 10 mais 7, 17, mais 12, 29, mais 14, 43. Isso aqui é um 4, tá? E 20, 63. Já tá bom. Porque se são 75, 75 mais 1 dividido por 2 dá 38. O 38 está onde? Aqui só está até 29. Então, depois do 29 e antes do 43, então aqui está a mediana. A mediana é 14. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas achamos. 14. Como a mediana aqui é a primeira que ele pede, eu tenho que pegar uma que começa com 14. E a média? Gente, a média é o mais chato. Por quê? A média eu tenho que fazer 8 vezes 10, 9 vezes 7, 11 vezes 12, e assim por diante. E no final dividir por 75. Haja conta. Mas a prova de múltipla escolha, precisava disso tudo? Precisava não. Aqui mais uma questão, que caiu em 2017, com intervalo de classe. Onde tem o X, o Y e o Z. Gente, me ajuda aqui. Aqui, ó, é a frequência absoluta, onde tem o X. Como é que eu vou saber quem que é esse X aqui? Facinho, porque aqui, ó, tem um ponto médio e aqui tem a porcentagem, né? Tudo bem. Agora, opa, e aqui, ó, repare bem, a soma é 53. Então, se você pensar bem, peraí que eu perdi o curso aqui. Se eu somar tudo, ó, ajuda eu, 4 mais 12, 16, 16 mais 19, 35, mais 7, 42. Como são 53 termos que está aqui no final, né? Opa, aqui, ó, aqui tem 53. Então, nesse caso, você vai pensar o quê? Que esse aqui tem que ser 11. Por quê? Porque a soma de tudo, esse mais esse, mais esse, mais esse, está faltando justamente 11, né? Deu 42. 42 para 53, 11. Então, x é 11. Já achei pela soma total. O y, você tem que pensar que é a porcentagem, né? É uma porcentagem acumulada. Então, vou dizer, a porcentagem desse 11 no total, que é 53. Então, pensa bem, eu dividi 11 por 53, foi assim que nós aprendemos. Vezes, tá, a soma é 57, é porque tem um trem tampando aqui no meu computador, sabe? Então, vamos fazer de novo. 57 menos 42 é igual a 15. Então, obrigado, viu? Porque aqui não dá para enxergar no meu computador, tem um negócio assim que tá, não sei o quê, aí tem uma mensagem em cima. Então, x é 15. Que é 42 para 57, 15. Fechou?
Agora sim. Aí, aqui vai ser 15 dividido por 57. Que é o total, né? Então, 15 dividido por 57. E vezes 100. Por que vezes 100? Para transformar para porcentagem. Vezes 100. Que vai dar 26,31. Então, já sei que o Y é 26,31%. Agora, aqui, ó, o Z é a frequência acumulada. Então, se você somar isso mais o 26, né? 31, mais 61,4, dá 87, Z, é 87,71. Então, quer dizer, aí é só você vir aqui, né? Nossa, sim, porque aqui, presta atenção no detalhe, não tem os valores, tem uma coisa teórica. Por isso é importante, antes de você desinvestir fazer conta, você vê as opções, né? Vamos lá? Para o cálculo do valor de x, basta somente considerar o ponto médio. É isso? Para o cálculo de x, tem que considerar o ponto médio? Nada a ver. X nós consideramos o quê? O valor total, né? Que é 57. E nós achamos a soma 42. Nós nem mexemos com o ponto médio. Então, a letra A está fora. B, para calcular o valor de Z, nunca se considera o valor de Y. Pelo contrário. Como é que eu achei Z? Eu achei Z assim, ó. Achei Z somando esse mais o Y. Considera assim. Errado também. C, para o cálculo de Y, consideramos tão somente dois valores específicos da coluna de frequência simples. Uai, para o cálculo de Y, consideramos somente dois valores específicos de coluna simples. É isso mesmo? Cálculo de Y? Consideramos só dois valores? Como é que nós calculamos o Y? Nós pegamos o X e dividimos pelo 57, né? No caso, o X é 15 por 57. Uai, dois valores da coluna de frequência simples, correto. Foi isso que nós fizemos, né? E o valor da média ponderada está entre 21 e 22? Luz, vou calcular a média ponderada, o trem vai pegar. Então, é melhor você já pensar logo que é a letra C, né? Cálculo Y, considerando dois... Opa! O cálculo Y, nós pegamos dois valores da coluna do F, né? Da frequência simples, ok? Então, moral da história, letra C. Bom, eu vou parando por aqui, que vocês já estão bem cansadinhos, né? A gente já mais ou menos compensou, ainda mais que a gente não deu o intervalo, o atraso, que foi em torno de meia hora. E aí, gente, eu não vou cansar vocês mais não, mas eu quero alertar vocês que aqui no material ainda tem mais algumas que vai ficar aí de para casa, tá ok? Que aí na nossa próxima aula, se alguém quiser, a gente faz essas questões da 4 em diante, ó, 5 também, tudo é PM, não sei se vocês notaram, ó, tudo é PM. Aqui tá vendo? Tudo é PM. PM 2021 e ó, só para você saber, da PM também, ó, 2021, 2023. Quer dizer que esse ano caiu questão? Caiu também. Então, eu já selecionei as questõezinhas que já caíram da PM aqui. Okay? Aqui no finalzinho, a gente colocou né, umas questões que é para você trabalhar. Okay? Na próxima aula, da 4 em diante, fica de para casa. Se vocês quiserem que a gente faça aqui junto, a gente faça com o maior prazer, tá bom? Se não, eu dou só o gabarito e a gente segue em frente. Gente, muito, muito obrigado a todos pela presença. Mais uma vez, desculpe aí pelo atraso no início. E a gente espera que todo mundo tenha aproveitado bastante. Qualquer dúvida, qualquer probleminha que tiver, só encaminhar para a gente que a gente está disponível. Combinado? Um abração para vocês e até a próxima. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita que nós estamos ainda na linha.